Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui segunda-feira para falarmos de fundos imobiliários. E como vocês viram no título dessa live, hoje a gente vai falar de números negativos. Até porque também, se você acompanhou o mercado de fundos imobiliários hoje e nos últimos 7 dias, talvez, você vai ver que ele está realmente caminhando aí para um caminho, caminhando em um trajeto negativo, mais avermelhado. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre como você pode se proteger de cair em fundos que têm umas oscilações muito maiores, oscilações de 10% de queda ao dia, oscilações de 70% de queda desde o IPO, 80% de queda desde o IPO, porque isso acontece em fundos imobiliários. Vocês até já me perguntaram no passado, e eu já fiz uma live também no passado, mencionando sobre a possibilidade de um fundo imobiliário vir a zero. E ela é quase nula, mas ela existe. Mas, apesar de eu dizer que ir a zero é quase nula chance, perder patrimônio é possível. E tem alguns casos que não são tão recorrentes assim, mas que podem dar esse prejuízo nessa proporção de 70%, 80% desde o seu IPO. Vou mencionar alguns casos e vou mencionar também como é que você pode evitar esse tipo de coisa, porque na maioria dos casos é muito fácil você evitar isso. Por isso que eu digo que quando você estuda um pouquinho e acompanha um pouquinho, você já dilui, você já filtra, você tira muito desse risco do seu caminho. Óbvio, aquelas oscilações um pouquinho menores, maiores ali no meio do caminho, tranquilo, isso faz parte do jogo, isso acontece, não tem como garantir rentabilidade positiva o resto da vida, não tem como garantir várias coisas, mas estou falando de oscilações dentro de algo razoável. Quando a gente fala de 80%, 70% em fundo imobiliário, já não é algo razoável, já é algo mais extremo. Mas antes da gente falar esses temas mais especificamente, boa noite novamente a todos vocês, boa noite, Matheus, está aqui no chat também. Então, se vocês puderem comentar aqui no chat se vocês já viram algum fundo que teve essas características de ter uma queda muito grande, seja muito grande em um único dia, ou desde o seu IPO, coloca aí no chat qual que é o ticker desse fundo que você que você tem em mente, que eu dou uma olhada aqui. Inclusive, eu estou na outra tela aqui com o Status Invest aberto, porque hoje a gente vai ficar menos nos slides e mais na prática aqui no Status Invest. Vamos abrir relatório gerencial, vamos abrir fato relevante também, para vocês conseguirem identificar antes esses problemas. Porque depois que você entra no fundo, o problema acontece, você perde dinheiro, não adianta muito você identificar o problema agora, porque já estourou a bomba. Então, o ponto é se precaver, se prevenir, se proteger. Então, é esse o nosso objetivo hoje. Boa noite, Fábio, também. Vamos lá, então. Só para dar um contexto importante aqui. O pessoal já está começando a colocar aqui no chat. Boa noite, Maria. Matheus mandou BBPO. Então, vamos conversar aqui. Vou colocar até o BBPO na lista. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Colocar aqui na minha listinha para não esquecer os fundos que vocês estão pedindo. Então, vou colocar esse, BBPO e mais um aqui. Beleza. Estão anotados aqui. Vocês podem colocar no chat aí quais fundos vocês querem que... Vocês viram que tiveram quedas agressivas, seja em um dia ou seja ao longo do tempo. Coloca no chat e eu dou uma olhada daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Para colocar todo mundo aqui num contexto e entender o meu raciocínio por trás de tudo que eu vou falar daqui para frente. A cotação, como eu sempre falo em várias lives, é uma negociação entre investidor e investidor. Então, são dois investidores negociando, um comprando e o outro vendendo, e eles concordaram em um preço. Então, conforme mais pessoas concordam com preços para baixo, vai caindo. Conforme as pessoas vão querendo comprar mais e concordam a pagar mais, vai subindo. Então, entenda que as oscilações na bolsa são de investidores negociando com outros investidores. Então, quando a gente fala, o mercado caiu, quer dizer que o quê? Que a maioria dos investidores está vendendo. Tem mais pressão vendedora do que compradora. Aí os preços vão caindo. O mercado está subindo. Quer dizer que tem mais gente comprando do que vendendo. Tem mais pressão compradora do que vendedora. Certo? Bom, o que acontece para que as pessoas queiram comprar mais ou vender mais? Algo precisa ser refletido ali. Eu vou separar aqui em dois grandes blocos, dois grandes conceitos aqui, onde a gente tem um que é algo mais generalizado. Inclusive, se você... Deixa eu até colocar aqui na tela, acho que faz até sentido já colocar aqui. Se você abrir, por exemplo, o Status Invest aqui e colocar no IFIX, você vê que desde uma semana atrás até hoje, então 7 dias praticamente, a gente teve uma queda aí de 1,5% no IFIX. Isso é bastante, tá? Quando a gente fala de um fundo imobiliário, 1,5% não é muita coisa, mas quando a gente fala do IFIX, é bastante coisa.
Então, aqui vemos algo generalizado. Se temos algo generalizado, então temos alguma influência aí que não está falando especificamente com um outro fundo. É algo mais genérico. Então, não necessariamente o seu fundo tem problema. Então, essa é uma categoria. Causas genéricas não implicam ali em problema necessariamente com o fundo específico. E aí temos a outra categoria, que é o nosso foco de hoje. Temos fundos que têm problemas, sim, específicos. E eles devem cair mais. Então, aquelas cotações, as negociações entre investidores estão sempre refletindo alguma percepção de valor. Então, se um fundo tem muito problema, as pessoas não vão querer pagar muito caro. E se o problema acontece depois que já tem muita gente ali, elas vão querer se desfazer. Então, aí a gente começa a ver essas quedas de valores. Então, temos aqui dois grandes grupos. Coisas genéricas, que não são problemas específicos, e temos o outro grupo, que são problemas específicos, nada genéricos, que a gente consegue identificar. Então, hoje, se você olha o IFIX aqui, é genérico. Então, se você abrir a sua carteira hoje, provavelmente, ou ela inteira, ou grande parte dela está caindo hoje. E talvez até pelos últimos 7 dias, como você vê no gráfico aí que está na tela. Então, isso é algo genérico. Então, se a sua carteira está caindo como um todo, provavelmente você não tem nada para se preocupar, porque é algo genérico. Os juros futuros novamente dão sinais de subida, de elevação. Isso faz com que a cotação genericamente caia. Isso não é um problema específico. Mas temos problemas específicos. Inclusive, vocês colocaram alguns aqui no chat. Deixa eu anotar aqui também. Peraí, vou abrir minha anotação aqui. Vocês colocaram mais o BRCR. Deixa eu ver aqui. HCTR. Vamos colocar aqui. Eu estou anotando todos. Não sei se eu vou conseguir passar por todos, né? Porque aí vai depender bastante do tempo. Mas beleza. Então, vamos lá. Então, como que a gente consegue detectar um certo problema? Idealmente, você vai estudar um fundo imobiliário antes de você investir. Você não vai simplesmente, vi um vídeo legal no YouTube que falou bem do fundo X, gostei e comprei. Não é assim que funciona. Você pode muito bem pegar esse vídeo, ouvir o que a pessoa tem a dizer, gostar do fundo, se interessar, mas a partir dali você começa a estudar por conta própria também. Você pode ver outros vídeos, vai tudo colocando na sua análise, mas quem tem que chegar num raciocínio, numa conclusão, é você, com a sua estratégia, com o seu olhar, com a sua análise. Não tem problema pegar aí pontos e informações de outras pessoas, mas chega na sua conclusão de realmente, esse investimento vale a pena por isso. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre tem que abrir a página, vou até colocar na tela aqui, vamos navegando juntos aqui. Você basicamente vai sempre pegar aqui o fundo que você quiser. Eu vou até começar por um aqui, que eu esqueci o ticker, que é um ticker novo, deixa eu ver aqui. Alguém mandou, acho que no chat aí, é o cadê? Aqui, esse aqui, HOFC. Esse é um fundo que hoje ele até subiu 1,5%, mas se você colocar 5 anos, ele caiu aqui do comecinho até o final 75%, arredondando. Então ele caiu muito desde lá, certo? Óbvio, eu não vou aqui discutir desde de lá de trás, porque temos aqui o período de pandemia, obviamente isso bate bastante. Mas, deixa eu pegar os 5 dias aqui. Aqui, de um dia para o outro, foi no dia 8, a gente teve uma queda, não estou conseguindo selecionar aqui, bom, deu um problema aqui. Foi. Então, de um dia para o outro, basicamente, ele caiu 5, 6%. E eu recebi muitas perguntas de investidores sobre esse fundo, por que o fundo caiu 5, 6%? Entenda uma coisa, fundos quando caem 5% em um dia só, é raro não ter alguma coisa ali. Porque no dia a dia normal é 1%, é 2%, é 3% até, mas caiu mais que 5%, você já pode dar uma olhada. Alguma coisa pode ter acontecido. Não necessariamente é um problema. Às vezes tem grandes investidores que vendem muito na casa dos milhões e derrubam o preço, mas é um motivo, tem algo ali atrás. Então o que a gente faz? A gente sempre entra e olha os últimos comunicados. Você pode ver o último relatório, você pode ver o último fato relevante. Sempre que você tiver a curiosidade por que um fundo oscilou muito, vai olhar nos últimos documentos. Temos aqui Status Invest, você pode olhar os 2 últimos documentos. Então a gente tem aqui relatório gerencial. Abre o relatório gerencial, leia o relatório gerencial. Neste caso aqui, esse primeiro fundo, meu ponto não está no relatório, não está nem no relatório gerencial. Está nesse fato relevante aqui. O que acontece com esse fundo aqui, nessa última
grande desvalorização, que era facilmente detectável e quem vendeu provavelmente não faz ideia do que aconteceu. Se você olhar aqui, o último rendimento que ele anunciou foi em outubro. Ele não anunciou rendimento em novembro. Ele não pagou rendimento referente a novembro. Ou seja, o fundo ficou um mês sem pagar rendimentos. Dado esse fato aqui, o que aconteceu, a partir dali a gente começou a ver bastante queda. Então, você vê aqui, cadê dia 30 dias? Cadê? Aqui, ó, a partir daqui, mais ou menos. Então, você vê, a partir daqui, ó, ele caiu já 15%. 15% de queda. Ele não pagou um rendimento. Mas por que ele não pagou um rendimento? Será que então o fundo não vai pagar mais? O fundo não é bom? Vou sair vendendo? Não sei. Vamos investigar. Abre o comunicado. Vamos lá. Fato relevante. Vamos entender o que aconteceu com esse fundo. Eu vou resumir para vocês, tá? Não precisa ler tudo isso aqui, não. Mas basicamente, o que aconteceu com a história desse fundo? E aqui eu já soluciono para vocês este aqui que me perguntaram, que é o HOFC antigo RBCO 11. Esse fundo era de uma outra gestora e recentemente a Red passou a fazer a administração e a gestão desse fundo. Feito isso, ela iniciou todo um processo de auditoria, contabilidade, para ver tudo de novo, principalmente aqui, ó, onde ele menciona ó, contrato de locação, informe, extrato, comprovante, documentos, etc, etc, etc. Ele chegou numa conclusão, onde, deixa eu ver se até acha a parte aqui, ó. Vou até colocar aqui aonde está escrito. Ele falou que eles identificaram que as informações não estavam batendo entre o que aconteceu de fato, em termos de os documentos que eles receberam, versus o que a antiga contabilidade declarou para o fundo. Eles encontraram uma divergência, viram essa divergência, viram o tamanho em termos de reais dessa divergência, que está aqui escrito também na tela, e falaram, olha, como a contabilidade não estava batendo, a gente identificou que, na verdade, o fundo está com resultado acumulado negativo, prejuízo. Como que faz, então, para a gente voltar para o patamar normal? Eu não pago rendimento. Por que também? Porque eu não tive lucro. Se eu estou no prejuízo, não tive lucro, não tem rendimento. Então, ele não pagou o rendimento de um mês por conta dessa divergência, desse prejuízo identificado. Mas, aqui vem o pulo do gato, que você consegue se prevenir dessas coisas. Ele fala, acho que aqui no final, que... Aqui, ó. No próprio fato relevante, ele fala, olha... Ele falou durante o fato relevante, novembro não vai ter o rendimento, mas a gente já tem expectativa de dezembro a gente já volta. Então, ele só pulou um mês. Teve um problema ali, mas um mês volta. Então, as pessoas que saíram vendendo desesperadamente, potencialmente nem viram essa informação de que foi pontual. Só foi aquele mês. Ninguém gosta de não receber. Beleza, mas foi só aquele mês. Será que valia a pena você investidor, realizar um grande prejuízo por conta disso? Não sei. Aí vai depender de cada carteira, cada investidor. Então, assim, esse fundo, lendo, você evita esse tipo de problema. Vamos para mais um aqui, que é um que estava na minha lista aqui. XPPR. Comentei na aula na live de sexta-feira. XPPR é um fundo que também, ó, desde o seu início, eu não vou... Enfim, esse comecinho aqui não conta, né? Porque é pandemia, ele é no setor de escritório, mas, se você olhar historicamente, ele caiu ali quase 70%. Se você pegar depois da pandemia, vamos colocar aqui, 60 e poucos por cento. Então, você vê que ele teve uma queda muito grande. Mas, por quê? O que acontece? O que acontece? Vamos lá. Vamos estudar um fundo. O que a gente faz? A gente abre o relatório gerencial. É o primeiro passo que você tem para fazer. Eu já sei o que tem nesse relatório gerencial, então não vou passar ele inteiro com vocês. Mas, basicamente, o que você vai fazer? Você vai ler. Você vai começar a ler, vai lendo os textos, vai chegando aqui nas informações, vai olhando a DRE, vai descendo, olha tudo no relatório. Você só para de ler tudo no relatório quando você já acostumou onde as informações estão, onde você tem que olhar, onde você não tem. Quando você vai estudar pela primeira vez, olha tudo. Vai olhando, vai olhando. Esse relatório, inclusive, tem 11 páginas e você vai ver que a informação mais importante, na minha opinião, é a última coisa do relatório. Então, se você não descer até o final do relatório, literalmente é a última página, você não teria essa informação. O que é essa informação? É informação de dívida, informação de alavancagem. Esse é um fundo que carrega dívida desde o seu início. Portanto, possíveis problemas não deveriam ser surpresas. Poderiam realmente não ter acontecido, as pessoas esperavam que não aconteceria, beleza, mas aconteceu e era uma probabilidade, porque ele carregava bastante dívida,
que foi aumentando ao longo do tempo. Então, ele tem aqui 576 mais 68. Então, ele tem mais de 600 milhões de reais em dívida. Isso, ao longo do tempo, vai corroendo o patrimônio. O investidor que entrou lá atrás, quando estudasse esse fundo, deveria ver, olha, é um fundo que ele vai se endividar para conseguir fazer seus investimentos. Parte dessa dívida vem lá do começo, aqui, e parte da dívida veio no meio do caminho, mas sempre com informação. Está no relatório. Se você abrir o fato relevante dessas aquisições, está no fato relevante. Todas as informações estavam lá. Então, quando você tem um fundo que cai tudo isso, quando você comprou lá atrás, você já devia ter noção que algo assim era possível. Por quê? Porque você olhou o fundo, viu que ele era extremamente alavancado, até fechei aqui, mas ele tem também uma vacância elevadíssima. Isso daí tem muito potencial de dar problema. Então, se você entra em um fundo desse, você tem que entender que isso é um risco, que isso pode acontecer. Não estou aqui querendo debater se o fundo é ruim, se o fundo não é ruim, se você tem que entrar, se você não tem que entrar. Meu ponto não é esse. Meu ponto é, quando você olha um fundo, você tem que identificar os riscos. O seu trabalho como investidor é medir riscos. É você olhar um fundo e falar, isso aqui é tanto arriscado, faz sentido ou não para mim, quanto que eu devo que pagar por ele ou não. Qual que é o limite que eu posso pagar por ele ou não. Ou até, não gosto da tese, não vou investir. Não interessa qual fundo que é, provavelmente vai ter investidor para todos os tipos de fundo. Só que cabe você entender qual fundo é para você. Então, quando você olha um fundo que é muito alavancado e você não gosta, não invista. Se você olha algo muito alavancado e gosta, então vai fundo. Tudo depende de você, você precisa olhar. Então, alguém colocou aqui também. Deixa eu ver, pegar aqui minha listinha. Temos BBPO. Então, vamos lá. BBPO é o próximo da lista. Alguém colocou no chat aí, então obrigado por mandarem. Antes da gente olhar, vamos ver a queda dele, desde o começo. Se bem que ele tem mais de 5 anos, né? Aqui a gente consegue colocar 5 anos. Ele caiu 37%. 37% em 5 anos. É que eu tenho que logar na minha conta aqui para poder abrir os mais anos, mas ele caiu mais que isso. Deixa eu até... Peraí. Eu coloco na outra tela aqui, em outro lugar que eu... Aqui. Ele teve uma queda... Se bem que ele teve uma queda até menor nos últimos tantos anos aqui. 10 anos. Ele teve 25%. E aqui, nesses daqui, a gente teve 37%. Mas o que aconteceu? Vamos lá. A gente pode abrir o relatório e dar uma olhada. Eu sei o que aconteceu, mas vamos ver se a gente acha aqui primeiro. Então, o BBPO, na verdade, esse relatório acho que não vai dar para a gente olhar, porque ele é recente, ele já meio que resolveu parte. Vamos olhar só um pouquinho para trás aqui. Então, quando você abre o relatório, você vai ver que você vai olhar, você vai ler, você vai procurar, e a gente vai achar em algum lugar aqui, deixa eu ver onde que está, a parte de vencimento de contrato. Onde está essa informação? Vencimento de contrato. Porque quando a gente olha o relatório do fundo, a gente tem que encontrar, e uma das coisas importantes de você olhar nos relatórios é justamente os contratos. Deixa eu até colocar maior aqui que está pequenininho. Deixa eu só achar aqui onde que está. Aqui. Aqui já está atualizado. Peraí, então calma, tem que pegar mais um pouco antigo aqui. Vamos pegar um pouquinho mais antigo aqui só para a gente achar. Porque agora o problema já foi resolvido. Mas antes dele ter sido resolvido, agora mudou de novo o formato aqui. Vamos achar aqui onde que está vencimento do contrato. Mas basicamente esse fundo nasceu lá em 2010. Em 2010 foram feitos contratos com todas essas agências e o cronograma de vencimento delas era em 10 anos. De todas elas. Então, em 10 anos, haveria uma correção nesses aluguéis, haveria também uma possibilidade de vacância, e quando foi se aproximando do fim desses 10 anos, as cotas começaram a cair. Pior que eu nem achei aqui nesse relatório. Então, as cotas começaram a cair. A gente olha aqui no gráfico. Cadê? 2000 Você vê. Aqui é a pandemia, enfim. Esse fundo, conforme foi chegando ali no final dos contratos, as pessoas começaram a tudo vender. Mas quem comprou lá atrás já deveria saber que existia esse risco. Por quê? Porque já estava informado que os contratos tinham 10 anos, eles seriam, ao fim do tempo, potencialmente corrigidos, ajustados, entendeu? Então, você já tinha aquela informação desde o início do fundo, que daqui 10 anos
algo pode acontecer. E se você comprou no meio do caminho, o seu tempo era menor. Então, você comprou, por exemplo, em 2 anos antes, então você tinha 2 anos para aqueles contratos acabarem, para você ter uma potencial queda. Então, grande parte do BBPO foi por conta disso. Você poderia ter evitado? Poderia, tendo a informação, que é pública, está no fato relevante. No relatório, naquele relatório eu não achei, mas está no fato relevante, provavelmente está no relatório ali também. Depois eu posso até olhar com mais calma. Então, o ponto é, como que você pode evitar essas quedas que a gente tem falado de 70%, de 80%, de 10% num dia? Basta você evitar fundos que têm essa possibilidade. Quais são esses fundos que têm essa possibilidade? São fundos que nem eu estou mostrando. São fundos que ou tem muito risco ali dentro, muita obrigação, não tem uma capacidade boa de pagamento, ou são fundos que estão com algum problema na contabilidade, estão fazendo algum ajuste pontual, as pessoas não viram, ou são fundos que têm algum risco contratual muito grande com algum ou alguns inquilinos. Tudo isso é possível você encontrar olhando os fatos relevantes do relatório gerencial. Então, quando eu falo que você perder patrimônio, zerar teu patrimônio, né, e a zero, é praticamente impossível. E se você somar ainda o ponto de você estudar e olhar, aí sim que você torna esse negócio impossível. Porque quando você investe num fundo grande, bem diversificado, bem tudo equilibrado, funcionando, renda estável, isso não vai a zero de jeito nenhum. Só que você precisa focar nesses fundos e não focar em outros fundos que têm realmente uma possibilidade ali dentro. Visualmente você vê ali fácil que tem algo que pode dar problema e queimar seu patrimônio. Evita esse tipo de coisa e foca naquele outro que não tem esse risco. Aí você evita facilmente. E não é difícil ver essas coisas. Deixa eu ver outra aqui na minha lista. O BRCR, vamos lá. O BRCR, ele tem um pouco misturado de várias coisas que eu falei aqui. Então, nos últimos 5 anos, ele caiu 41%. Ele é fundo de escritório, 45%. Ele é fundo de escritórios, então tem muito por conta da pandemia, né, que afetou isso daí de lá para cá, então tem bastante fator pandemia. Mas se você vem, vamos lá, comunicado, não sei, vamos lá, não sei nada desse fundo, não sei como olhar, vamos abrir o relatório gerencial e a gente começa sempre por lá. Você pega o relatório gerencial e vai lendo. Eu sei que mais para frente, então eu já vou pular, tem uma parte de dívidas. E a gente vai olhar a parte de dívidas. Deixa eu só achar aqui antes. Cadê? Ótimo, não achei. Bom, basicamente tem uma parte que fala de dívidas. E a gente quer entender o quanto de dívidas que esse fundo tem. Aqui achei. Ele tem 1 milhão, isso está aqui, 1 bilhão de passivo. É isso? É isso. Ele tem quase 4 bilhões de ativo para 1 bilhão de passivo. Então, ele é muito alavancado também. Aqui, ó, 26% praticamente. Então, ele é bastante alavancado também. Isso é um ponto importante. Então, você já sabe, olha, bati o olho no relatório gerencial. Este fundo é muito alavancado. Não quer dizer que ele é ruim, de forma alguma. Tem fundos muito alavancados, bons. Mas, já uma bandeirinha de tipo assim, vou analisar isso com mais detalhes. Ele é bastante alavancado, eu preciso entender se ele está tranquilo para pagar essa alavancagem. Se ele tiver, maravilha, então, sem problema nenhum. Se ele não tiver, aí a gente volta para aquele caso. Pô, então, tem uma grande chance aqui da gente ter um problema com pagamentos. Tem um problema de esquece. Tem um problema esquece. Tem um problema de destruir patrimônio. Hoje não sai de jeito nenhum. Vamos lá, mais uma vez. Deteriorizar. Agora foi. Chance de deteriorizar o seu patrimônio. Nada como uma bela respiradinha para a gente recuperar aqui a compostura, não é mesmo? Então, basicamente, você pega e consegue encontrar esse tipo de informação no relatório. E o que a gente tem com dívida também, que é um ponto importante até para vocês mostrar, para vocês verem em contabilidade. Você consegue ver, que aqui não está tão nítido, mas basicamente, se olhar o patrimônio do fundo, ó, ele vai caindo. Vocês conseguem ver aqui no gráfico? Ó? Quando o fundo é endividado, o patrimônio líquido vai caindo. Então, ó, vou pegar o XPPR, que é um bom exemplo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão rindo de mim aqui, né? Vocês estão me zoando, mas tudo bem, eu confesso que falhei aqui na dicção. Ó, o XPPR, por exemplo, você vê um fundo muito alavancado, ó, vai caindo ao longo do tempo, porque a dívida, nesse caso, está aumentando, e como o ativo não sai do lugar e o passivo vai aumentando, então o patrimônio líquido, que é essa diferença,
vai caindo, né? Patrimônio do fundo caindo, 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 caindo. Então, isso é uma coisa que acaba destruindo o patrimônio do investidor. Mas você que olha o relatório gerencial, você acompanha, você dá uma olhada em fato relevante, você consegue evitar esse tipo de fundo se você quiser. Lembrando que existe perfil de investidor para qualquer tipo de perfil de fundo. O Marco até mencionou aqui, né? Faça um vídeo sobre principais causas de quedas no VP. Tá aí uma. Alavancagem, principalmente com carência ou carências, né? Carência de juros, carência de amortização, causam essa queda de patrimônio. XPPR acho que teve 3 anos, 2, 3 anos de carência, vai acabar agora, daí ele vai começar a pagar. Mas até agora, como só estava acumulando, aí o patrimônio vai caindo. Bom, deixa eu ver aqui a listinha. Até aproveitar vocês, pessoal, também a gente dá toda a assessoria possível de informações, análises, relatórios para vocês. Inclusive, como vocês podem ver aqui no box aqui embaixo, a gente está com 30% de desconto na Suno Premium. Então, é a nossa assinatura mais popular, tem fundo imobiliário, tem ações, tem renda fixa. É a forma que você consegue montar um portfólio sem cair em qualquer tipo desses fundos que têm algum risco de ter uma queda gigantesca, ou grandes problemas, ou grandes perdas patrimoniais. Então, a gente tem bastante recomendação, em geral, né? Não só fundos imobiliários, em geral, a gente tem bastante recomendação bacana. Está aqui no link da descrição, 30% de descontos para vocês até sexta-feira. Vou pegar aqui também, ó. O Gustavo perguntou do Rect. Vamos dar uma olhada, então. Deixa eu abrir aqui de novo. Vamos olhar o Rect. A gente vem aqui, Rect. Então, a gente tem este fundo. Vamos olhar 5 anos. É um outro fundo que também deu 45% de queda. Então, quem entrou no IPO até hoje teve uma 45% de queda na cotação, mas, obviamente, foi recebendo os rendimentos ao longo do tempo. Então, o saldo ali de lucro ou prejuízo desse investidor não é este número, definitivamente. Bom, o que acontece com esse fundo? Podemos olhar, vamos lá. O que a gente tem aqui? Relatório gerencial. Vamos supor que eu não sei nada desse fundo, então o caminho natural das coisas é simplesmente abrir o relatório. Então, você dá uma olhada, eu já sei mais ou menos onde estão as coisas aqui, então a gente pula para aqui, tem os imóveis, mas aqui, ó. Aqui você consegue ver a questão de taxa de vacância. Hoje, essa taxa de vacância está em 13%. Eu já fiz um gráfico, eu posso até atualizar para vocês depois, tem um gráfico histórico dessa vacância, ela já bateu lá em 30%, e depois eles foram fazendo novos contratos e caiu aqui para 13%. Então já baixou bastante. Mas esse aqui é um ponto importante. Vacância causa esse tipo de risco. Se você olha, está estudando, vê que um fundo tem cronicamente muita vacância, então pronto, entramos já na categoria de um fundo que pode dar um grande problema também. Não estou falando que é esse o caso, até porque a vacância dele é mais baixa, mas é assim que a gente olha. E a gente olha também a questão de alavancagem. Vamos ver onde está a alavancagem aqui. Aqui, ó, quer ver? É que aqui o contrato fica um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Peraí. Onde que está? Bom, deixa para lá. Depois eu acho aqui. Mas basicamente tem um espaço aqui que vai falar também da questão da alavancagem. Porque esse fundo também tem um pouco. Tinha algumas dívidas. Já lembrei onde está. Peraí. Aqui, ó. Então você vê aqui também, ó. Ele tem alavancagem. Então, quando você identifica novamente algo de alavancagem, você já fica, bom, beleza, ele tem alavancagem. Vamos avaliar se é uma alavancagem boa, se não é, se tem capacidade de pagar, se não tem, para eu poder julgar se é um fundo que vai me apresentar um risco de cair 50% na vida ou não. Se é um fundo que está liso, lindinho, rodando sem nada, a chance é muito menor de te dar algum problema. Quando tem muita coisa ali dentro, pode dar uma chance maior, então você tem que olhar. O pessoal está com dúvida de alavancagem. Depois eu posso fazer uma outra live explicando um pouquinho melhor sobre alavancagem. Mas assim, vamos lá. Quais casos são bons para o fundo se alavancar? Particularmente, não vejo muitas vantagens. Basicamente, o que é você se alavancar? É você pegar um dinheiro... Vamos lá, dá um passo para trás. Você quer comprar um imóvel. Você tem basicamente aqui duas opções. Você pode usar o seu dinheiro do fundo, né? Do dinheiro do fundo. Ou você pode pegar o que seria um empréstimo. Aí você pega como se fosse uma espécie de um financiamento. Você pega esse empréstimo e paga o imóvel. Então, veja, você não gastou dinheiro nenhum seu ainda. Você pegou o empréstimo e pagou o imóvel, certo? Você não gastou nada do seu dinheiro.
Só que como você pegou o empréstimo, você tem um custo para ter esse empréstimo, certo? Você tem que pagar todo mês ali parcelas desse empréstimo. Só que como você comprou um imóvel com este dinheiro, este imóvel vai te gerar uma receita. Agora, se você fez direitinho, você fez bem feito, o custo do aluguel será menor do que o que você vai receber de receita. Então, quando você recebe a receita do imóvel, você pega parte desse dinheiro, paga o empréstimo, né, as parcelas, e vai sobrar um pouquinho. Esse pouquinho é um extra que você vai ter. Detalhe que este extra é como se você não tivesse pagado nada para receber. Você está recebendo um excedente ali. Então, uma alavancagem é boa por causa disso. Agora, o que é uma boa alavancagem? Uma bem feita? É aquela que é bem casadinha. Então, o contrato ali do empréstimo vai ter uma correção por IPCA, por exemplo. Então, a gente quer que o contrato do aluguel seja IPCA também, para quando um subir, o outro sobe junto. Os prazos, você quer prazos parecidos. Por quê? Porque se você tem uma dívida de 20 anos e o contrato vai acabar em 2, pode ser que você tenha uma vacância ali. Você não quer isso. Contratos mais sólidos, como os atípicos, são mais interessantes também. Tem multas maiores que se o inquilino sair, ele vai ter que pagar o dinheiro, que esse dinheiro você resolve a dívida. Quando é casadinho assim, são boas dívidas. Quando é algo oposto do que eu falei, é muito mais arriscado. Então, assim, a alavancagem, o conceito é excelente. Eu gosto, eu acho muito bom, mas nem toda alavancagem é igual. Algumas podem ser feitas de uma forma com maior risco e outras de uma forma com menor risco. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta do Rafael aqui, eu confesso que eu não entendi muito bem. Por que um FII se endividar se ele tem os rendimentos do aluguel? Era só pagar o que tinha que pagar e passar o restante para os cotistas. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu espero que até a minha explicação da alavancagem tenha ajudado aí nesse ponto. Mas basicamente a alavancagem é isso, né? Você pega um empréstimo para comprar um imóvel, o dinheiro que esse imóvel rende, você paga o empréstimo e sobra para o cotista. Então é uma forma de você comprar com um dinheiro que é mais barato. O dinheiro pegado emprestado, né, o dinheiro de terceiro é mais barato do que o dinheiro que eu for captar com os meus investidores. Ó, o Pipeliner aqui ele mencionou algo interessante. Ó, se você fizer uma dívida IPCA mais 6 por 10 anos, comprar um imóvel e alugar ele por contrato de 10 anos com reajuste IPCA mais 7 e multa, pronto. Você ganhou 1% sem gastar dinheiro. É mais ou menos por aí. E tem um outro ponto que né, eu vi o comentário aqui do Beking, ele falou, né, como se proteger das quedas, comprando mais, é óbvio, diminuindo seus preços médios, com poucas altas você vai se proteger. Bom, essa parte do preço médio é verdade, mas essa não é o preço médio em si que é o ponto aqui. Muita gente se prende no preço médio, mas na verdade você não está. O ponto não é baixar o preço médio, o ponto é comprar barato, não interessa o seu preço médio. Às vezes o barato está acima do seu preço médio, dependendo de como tiver o cenário das coisas. Então, como que você se protege de queda também? Comprando a preços bons, baratos, não pagando caro, porque isso cria margem de segurança. Então, imagine, você comprou um fundo que estava com 10% de desconto. Então, você já comprou ali com uma margem de 10%. Vamos supor que ele voltou lá para o seu padrão normal, subiu 10% ali, subiu mais, valorizou um pouco, tá tocando a vida, beleza. Aí dá um grande problema, uma grande queda de 30%. Então, quem comprou lá em cima, provavelmente vai ter uma queda, provavelmente não, vai ter uma queda de 30%. Mas como você comprou bem, comprou mais baixo, uma margem de segurança maior, você provavelmente terá um prejuízo muito menor, ou às vezes nenhum prejuízo você vai ter, porque você comprou tão bem que a sua margem de segurança segurou essa queda sem te dar prejuízo ainda. Então, o preço do ativo que você ali paga é muito importante também para a sua segurança. Quem compra no pico das cotações, acaba tendo zero de margem de segurança e qualquer quedinha vai ser bem grave no patrimônio dele, porque já vai começar a perder. Aquele cara que compra sempre bem, ficou caro, espera, tenha paciência, um dia o ativo volta para um preço que faz mais sentido para você. Aí você compra mais. Quem vai fazendo margem de segurança aguenta mais impacto. Deixa eu ver aqui. FII de papel também costuma se alavancar? Sim, também alavanca. É um pouquinho diferente, mas também se alavanca.
Bom, eu mencionei aqui vários fundos, mencionei aqui os relatórios, leiam os relatórios, já falei isso tantas e tantas vezes, leiam os relatórios, não deixem de ler os relatórios, porque lá você vai encontrar os problemas que o fundo tem, você vai encontrar o que está acontecendo, você vai encontrar tudo que você, ou quase tudo que você precisa saber do fundo no relatório. Muitas das quedas que vocês virem no mercado, abre o status invest, vê o último fato relevante, vê o último relatório gerencial para ver se aconteceu alguma coisa. Pode ser, de novo, dentro daquelas duas grandes categorias que eu falei. Algo generalizado, como é o que está acontecendo agora, com o IFIX em geral, os fundos imobiliários em geral, ou pode ser algo específico, com fundos que eu mostrei, que eu mostrei aqui na live, como fundos com muitas dívidas, ou muita vacância, ou com algum problema de contabilidade, ou fundo que era pequeno, fundo que tinha problema judicial. Fundos têm problemas judiciais também, né? Não é a maioria, mas alguns têm. Você encontra essas informações lá. Quando você encontra, você decide se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Agora, você entrar em um fundo que tinha todas as informações ali que poderia dar problema e depois dá problema, aí você entrou consciência própria e você tem que entender que você entendeu ali que tinha aquele risco, você aceitou o risco, infelizmente deu errado, você vai viver agora as consequências. Então é importante você entender sempre isso. Ô, Matheus, obrigado aí. Obrigado também, Rafael, pelo comentário, valeu demais. Bom, vou fechar por aqui. Lembrando, Surpremium 30% de desconto, link na descrição. Assine carteira de ações, fundos imobiliários, renda fixa com 30% de desconto. Ter acesso a todas as nossas recomendações e relatórios e os nossos plantões de dúvidas. O link está aqui na descrição. Agradeço demais a participação de todos vocês. Muito obrigado pelas mensagens, pelas perguntas, pelos comentários. Estou aqui toda segunda-feira às 6 da noite para fazer nossas lives sobre fundos imobiliários. Então, conto com você nas próximas lives que a gente ainda tem pela frente. Obrigado, pessoal, e até a próxima.